Senhor dos Senhores. Iniciamos agora a parte da palavra da campanha. Que simultaneamente o Senhor comece a abrir as portas que estão fechadas. Ó Pai, simultaneamente o Senhor comece a derramar poder sobre nossas vidas. O poder que vem da cruz. Ó Pai, que a partir de agora, ó Pai, por essa campanha, quem está participando, comece a ter as suas vidas alteradas, modificadas. Ó Pai, abençoe. Ó Pai, como os cânticos foram a introdução dessa campanha, que agora a palavra será, ó Pai, o continuar dessa abertura. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Lucas capítulo 23, versículo 34. Campanha, o poder da cruz. Lucas 23, versículo 34. Lucas 23, 34. Estou vendo alguns visitantes sem Bíblia e alguns crentes com Bíblia. Então vamos tentar fazer uma mistura aí, o sentar junto. Lucas 23, versículo de número 34, apenas o 34. Lucas 23, 34, diz assim: Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mais uma vez, todos juntos. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Amém. Pode permanecer com a sua Bíblia aberta. Queridos, a humanidade, em todos os tempos, podemos dizer assim, de todas as formas, de todas as maneiras, tem um sonho: poder. É dado a Barack Obama ou ao presidente dos Estados Unidos, quem quer que seja, o título do homem mais poderoso do mundo. São lançados filmes e filmes que a ideia é que alguém tenha muito poder. Os Vingadores, Homem-Aranha, Hulk e por aí por diante. A ideia, o ser humano, a humanidade tem uma sede de poder assustadoramente. Eles parece que expressam nisso a limitação e a fraqueza. A humanidade tem sede de poder. Queridos, inicia-se hoje a campanha aqui no Frade. Essa campanha terá 7 semanas. E a primeira noite nós escolhemos a palavra de Jesus. Mas se você tirar essa palavra de Jesus do contexto, ela fica bonita, mas não tão bonita assim. Nesse momento aqui, queridos, Jesus já estava crucificado. Mas eu quero trazê-los um pouquinho mais para trás, o processo que foi para Jesus. Querido, Jesus Cristo era uma pessoa de aparência agradável, não no sentido fisicamente, mas no sentido que ele transmitia paz, que a presença dele era boa, estar do lado dele. E de repente, queridos, da noite para o dia, uma pessoa que era seguida, buscada, uma pessoa que ia constantemente uma multidão atrás dela, de repente, ele passa a ser alvo de ódio. De repente, as pessoas começam a odiar Jesus. Parece que as pessoas começaram a descarregar em Jesus todo tipo de mau sentimento. Revolta. As pessoas estavam iradas, Jesus era o alvo. As pessoas estavam chateadas, Jesus era o alvo. As pessoas estavam rebeldes, Jesus era o alvo. Trocaram Jesus por um bandido, um salteador. Pediram para Jesus a pior morte da época. E tudo isso, queridos, Jesus estava sentindo. A injustiça das autoridades. Os sentimentos mais perversos do ser humano. Jesus experimentou diversos sentimentos. Ingratidão do povo. Traição dos seus companheiros. Foi negado. Negaram que conheciam Jesus. Mas, queridos, o momento em que Jesus abre a sua boca, e a primeira coisa que ele expressa é: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nessa noite não poderia ser diferente o tema: o poder da cruz. Qual a primeira manifestação do poder da cruz para nós hoje? Primeiro, o poder da cruz para perdoar.
A primeira manifestação da cruz aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, primeira coisa que Jesus quis mostrar, que a cruz veio para perdoar. A cruz veio para apagar as falhas. A cruz veio para liberar-nos da culpa. A cruz veio para nos livrar do peso do erro. A cruz veio para aplacar a ira de Deus. Porque Deus se ira, odeia o pecado. E praticamente quem pratica constantemente cai sobre si a ira. Queridos, a primeira manifestação do poder da cruz foi o de perdão. Eu acredito, queridos, que o primeiro mover da cruz foi esse, porque as coisas mais difíceis do mundo, sem sombra de erro, é perdoar. Mas é esse perdão transparente, esse perdão real. É um perdão, queridos, aonde jamais é lançado no rosto o que foi feito. A cruz veio não apenas para perdoar, mas para ensinar o que é perdoar. A cruz veio e falou, olha, perdão é nunca mais cobrar. Perdão é isentar a pessoa de culpa. Perdão é livrar o peso das costas. Perdão é extinguir a ira que aquela ofensa criou em você. Perdão é tirar a força da acusação do diabo. Queridos, quando o diabo vai acusar alguém, se não tem a cruz, é fácil presa. Mas quando o diabo vai acusar alguém, alguém fala, o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Aquela acusação perde toda a força. Glória a Deus. A cruz veio para trazer perdão. Queridos, a cruz veio como um único caminho para nos salvar do inferno. Não tem outra escapatória. Quer sair do inferno? Passe pela cruz. Repita comigo. Quer sair do inferno? Quer sair do inferno? Passe pela cruz. Passe pela cruz. Queridos, não é só Drácula e vampiro que tem medo de cruz, não. O inferno não pode contra a cruz. Amém, igreja? Amém. É a cruz, é esse poder. Aquilo que estava sobre nós. Aquilo que, olha que coisa linda. Aquilo que estava nos arrastando para o inferno. O que passou? O pecado. O pecado estava como aquela bola de ferro no nosso pé, nos arrastando. A gente se esforçava para acertar e o pecado nos arrastava. Dávamos um passo para frente e o pecado nos tirava 10 para trás. A cruz chegou e cortou aquela corrente. É aquilo que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A cruz veio trazer perdão. A cruz veio trazer salvação do inferno, veio aplacar a ira de Deus. A cruz veio tirar a força da acusação, mas a cruz veio nos curar dos nossos traumas internos. A cruz perdoa mais a você do que você mesmo. Você cometeu um erro há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há 20 anos atrás, e até hoje você não se perdoou. Você acha que tudo que acontece em você é maldição do erro que você fez. Eu quero dizer para você que hoje a cruz veio para falar que todo pecado está perdoado em nome de Jesus. Aleluia. O primeiro manifestação da cruz é perdão. Mas Jesus completa dizendo o seguinte: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus queria dizer o seguinte: Pai, eles não têm noção das consequências desses atos que eles estão cometendo agora. Pai, eles não têm noção que o que eles estão plantando, a colheita vai ser terrível. Eles não sabem disso, Pai. Sabe qual é a segunda manifestação do poder da cruz? Nessa palavra de Jesus, primeiro ele veio para perdoar. Segundo, ele veio para mudar as consequências. Queridos, pela vida que levávamos, pelas decisões hoje erradas que tomamos às vezes, pelas escolhas equivocadas, as consequências seriam trágicas. Vou dar 1 minuto. Pensa numa decisão que você tomou errada, que você vai lembrar agora. E mede as consequências do que seria essa decisão. A cruz mudou isso. A cruz mudou isso. Aquela escolha equivocada, aquela má companhia que você andou, aquele vício que você adquiriu, aquela decisão que você assumiu, a cruz mudou a consequência. Você tinha plantado cactos e Deus fez nascer uma rosa sem espinho. Amém, igreja? Amém. A cruz muda as consequências. A cruz não permite colher o que plantamos. Melhor ainda,
A cruz não permite receber o que realmente merecemos. Queridos, quantas decisões nós tomamos em relação à nossa esposa e não medimos as consequências? Quantas decisões que tomamos em relação ao esposo e não medimos as consequências? Quantas palavras você se referiu aos seus filhos e não mediu as consequências? Isso seria trágico na sua família. Isso seria o fim da sua família. Mas a cruz chegou e mudou as consequências que seria naturalmente sua. A cruz veio para mudar as consequências. Não temos a noção que nossos atos iriam provocar. Não temos noção daquela aparente pequena desobediência, o que iria causar em nós. Mas a cruz veio para que aquela consequência não nos alcançasse. A cruz veio para não permitir que andássemos dependentes daquilo. A cruz muda tudo isso. Jesus Cristo na cruz diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não têm noção que essa atitude hoje vai destruir a vida deles amanhã. Pai, perdoa-lhes, porque eles não têm noção que eles estão falando não para mim e abrindo os braços para Satanás. Eles não têm noção. Eduardo, algum problema, Eduardo? Eles não têm noção. A cruz veio exatamente para isso. Para acabar, para mudar com as trágicas consequências sobre nossas vidas. O poder da cruz, primeiro, veio para perdoar. Para apagar o nosso passado. Veio para destruir um passado todo negro, tenebroso, para que ninguém mais lembre dele. A cruz veio para travar as consequências, mudar as consequências. Se Judas tivesse corrido para a cruz, ele não teria cometido suicídio. Mas, queridos, quando você perdoa alguém, quando você muda as consequências, naturalmente, sabe o que acontece? Você dá novas oportunidades. A cruz veio nos dar novas oportunidades. A cruz veio trazer um novo começo, uma nova iniciação, apagando os erros do passado, iniciando um novo presente. A cruz veio para isso. A cruz veio para que você passe por ela e comece uma nova vida. Não olhando mais para trás. A cruz veio para você largar o seu passado, os seus traumas. A cruz veio dar uma nova oportunidade, um novo começo. A cruz veio falar o seguinte: olha, não importa se você caiu 2, 3, 10, 15 vezes, não importa quantas vezes você levantou, a cruz está aqui para falar: vamos começar de novo. Aleluia. Vamos zerar os seus erros e começar de novo. A cruz veio para nos dar um novo início. A cruz veio colocar uma pedra em cima do seu erro. A cruz veio pegar aquele rabisco que você chamava de vida, aquela bagunça que você tentou escrever e não conseguiu, virou só rabisco, só rasura. A cruz veio, amassou aquele rabisco, pegou uma folha limpa e falou: eis que escrevo uma nova história sobre a sua vida. Eu estou te dando uma nova oportunidade para você começar. É isso que é a cruz. Isso é o poder da cruz. Os poderes humanos, os super-heróis, quer de desenho, quer de filme, quer políticos, não conseguem perdoar. Nem ensinar você a perdoar. Não conseguem evitar as consequências. Um dia desse, o Papa anterior a esse fez uma declaração pedindo perdão aos judeus pelo que aconteceu. Mas não mudou as consequências que aconteceu com os judeus. Não mudou. Não resolveu. A cruz veio para perdoar os seus pecados. E aquilo que deveria acontecer, fruto do que você fez, ela veio para mudar as consequências. Aquilo que era para ser maldição, a cruz vai transformar em bênção. Aquilo que era sua perdição, a cruz veio para transformar em salvação. E veio para falar hoje para você: olha, hoje é o primeiro dia de 7. Mas comece hoje a aproveitar as suas oportunidades. Comece hoje a passar pela cruz. Você recebeu uma folha. Onde preciso hoje do poder da cruz? Aonde você precisa que hoje
a cruz que perdoa, a cruz que muda as consequências, a cruz que dá uma nova oportunidade, seja aplicada na sua vida. Talvez hoje você ainda está colhendo fruto dos seus atos passados. Estava vendo uma reportagem naquele programa da Fátima Bernardes, não sei o nome, não veio o caso agora, e apresentou uma pessoa de 70 anos que ficava sozinha no asilo, que ninguém ia visitar no asilo. Ele soltou um comunicado falando que tinha morrido. Uma nota de falecimento, anunciou. E nisso só veio a filha mais velha, se não me falha a memória, para tomar providências sobre o sepultamento. E aquele homem foi entrevistado, triste. Mas naquela hora, queridos, a primeira coisa que veio na minha mente, um homem largado num asilo, com 70 anos, nem para a morte não foi ninguém. Por quê? Ele estava colhendo o que ele plantou. Ele estava colhendo o que ele plantou. Solidão é sinônimo de soberba no passado. Amém, igreja? Solidão é sinônimo de orgulho. Solidão é sinônimo de você viver independente e na hora que você precisar de alguém, ela está independente. E a cruz veio para mudar isso na sua vida. A cruz veio acabar com as consequências maléficas que você plantou lá atrás. A cruz veio para isso. A cruz veio para transformar aquele seu filho que nasceu numa vergonha, fruto de um erro, hoje ele ser uma bênção na sua vida. Assim como Deus mudou a história de Salomão, que era filho de um processo errado. Salomão virou um rei famoso, sábio. A cruz veio para mudar as consequências. Quais são as consequências que até hoje você está colhendo? Quais são os problemas que você plantou no passado? E hoje você está sofrendo o custo amargo. A cruz veio para mudar essas consequências. A cruz veio para falar, olha, vamos começar de novo. Eu estou zerando agora a sua dívida. Eu estou apagando essa vida tumultuada que você viveu. Eu estou começando de novo. Estou restaurando de novo. Se você tem caneta, pegue a sua folha aí. Escreva. O que hoje a cruz tem que fazer na sua vida? Em qual área? Você não se perdoa? Você não perdoa as suas decisões erradas? Você não perdoa o seu marido, não perdoa a sua esposa, não perdoa o seu pai, não perdoa a sua mãe? Você não se perdoa? Você não perdoa um parente? Você não se sente perdoado? Você vive se recriminando? Você vive se penalizando? Quais as consequências você tem vivido de uma atitude errada sua? Você tomou uma decisão errada um dia e você sente que até hoje está se caindo sobre você. Pastor, parece que é Deus que está falando comigo. Não, é Deus que está falando com você. Pastor, eu tenho um problema de saúde porque um dia eu fiz isso. A cruz veio hoje para acabar com esse problema de saúde. Pastor, eu estou mal com a minha família. Ninguém me cerca. Jesus veio com a cruz para restaurar o seu relacionamento familiar. Porque você destruiu lá atrás. Mas hoje, a cruz vai consertar a sua família. Amém, igreja? A cruz veio para acabar com as consequências erradas. Que era obrigação você colher, mas você não vai colher. Por causa da cruz. E a cruz veio falar para você o seguinte. Todas as suas alternativas falharam. Foram frustradas, mas hoje novas portas vão se abrir para você. Novas oportunidades. Aproveite. Nós vamos cantar mais uma vez um cântico aqui. Vou deixar na cruz. E hoje é dia de você deixar na cruz os seus traumas, os seus pecados, as suas lembranças traumáticas. Hoje é dia de você deixar na cruz as consequências dos seus erros, das suas escolhas erradas. Quantas vezes que você deve ter pensado, ou até deve ter falado, se eu pudesse voltar. Se arrependimento matasse. Se eu pudesse voltar 10 anos, há 15 anos, há 20 anos atrás, há 2 anos atrás, eu não estaria assim. Mas a cruz veio falar o seguinte, no passado você não pode voltar, mas no seu presente eu conserto hoje. Porque a cruz tem poder para isso. Escreva na sua folha, escreva na sua ficha.